A Justiça Eleitoral já deferiu 17 dos 41 pedidos de registro de candidaturas feitos por candidatos às prefeituras das 7 maiores cidades do estado. Os juízes eleitorais das comarcas aqui do Paraná estão analisando os pedidos que foram feitos pelos concorrentes desde o mês passado. Eles têm até o dia 16 de setembro para que todos os pedidos de registro de candidatura, inclusive os pedidos que estejam impugnados, sejam julgados por todas as instâncias com as decisões publicadas. Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu e São José dos Pinhais concentram 41 candidatos na disputa pelas prefeituras. Até o fim da última noite, 17 dos 41 pedidos de registro de candidaturas para as prefeituras dessas 7 maiores cidades do estado já tinham sido deferidos. Os dados foram verificados no Divulga Cande Contas, que é o site do Tribunal Superior Eleitoral, que contém todas as informações de candidatos do país. Conforme os dados disponibilizados pela Justiça Eleitoral, em Curitiba, 3 dos 10 pedidos já foram acatados, confirmando as candidaturas, então, de Luciano Dutti, do PSB, Luizão Goulart, do Solidariedade e de Ney Leprevô, do União Brasil. Ainda vão ser julgados os pedidos feitos por Andréa Caldas, do PSOL, Cristina Grêmio, do PMB, Eduardo Pimentel, do PSD, Felipe Bombardelli, do PCO, Maria Vitória, do PP, Roberto Requião, do Mobiliza, Samuel de Matos, do PSTU. Em Ponta Grossa, 3 dos 5 pedidos feitos pelos candidatos já foram julgados em primeira instância. Ariel Machado, do PV, Magnus Anelato, do Novo e Mabel Canto, do PSDB, tiveram as candidaturas confirmadas. Elizabeth Schmidt, do União Brasil, ainda aguarda julgamento e o Marcelo Rangel, do PSD, teve o pedido indeferido. Entretanto, a defesa dele já recorreu dessa decisão junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Questionado sobre o caso, o governador Ratinho Júnior, que é o presidente estadual do PSD, o partido também de Marcelo Rangel, ressaltou que a decisão judicial é frágil e que essa situação deve ser revertida. Aparentemente, eu não sou jurista, mas aparentemente muito frágil, né? Eu acredito que a defesa jurídica, nos próximos dias ou nas próximas horas, vai indeferir essa liminar, porque é muito frágil, né? Eu já tenho um histórico de prefeito bem aprovado, secretário de Estado, então eu acredito que isso não vai ter nenhum problema eleitoral. Esse próximo mês deve intensificar a campanha em alguns municípios? Eu acredito que sim, porque agora, quando entra o programa eleitoral, né, as pessoas passam a falar mais de política eleitoral. Então é natural que o cidadão comece a entender quem são os candidatos. Até começar a eleição, as pessoas, até pelo dia a dia de trabalho, de cuidar da família, não está tão antenada de realmente quem são todos os atores políticos que vão participar das eleições. Então, a partir de agora, acho que nessa semana que começou agora na sexta-feira, é natural que a partir de agora as pessoas passem a falar e fazer mais política eleitoral, né? E eu, na medida do possível, onde eu puder, automaticamente vou também pedir voto para os meus candidatos. Olha, Cascavel é uma das únicas cidades aí, das maiores do estado, que ainda nenhum dos concorrentes teve o pedido já julgado pela Justiça Eleitoral. Então, Edgar Bueno, do PSDB, Márcio Pacheco, do PP, a professora Lilian, do PT, Renato Silva, do PL, todos ainda aguardam a confirmação da Justiça Eleitoral. Em Londrina, 5 candidaturas já foram deferidas. Coronel Vila, do PSD, Diego Garcia, do Republicanos, a Maria Tereza, do PP, o Tercílio Turini, do MDB e o Thiago Amaral, do PSD. Os pedidos feitos por Barbosa Neto, do PDT, e Isabel Diniz, do PT, ainda não foram julgados. Em Maringá, 2 candidatos já tiveram o registro concedido pela Justiça. O Edson Scarbora, do PSD, e o Silvio Barros, do PP. O Evandro Oliveira, do PSDB, e o Humberto Henrique, do PT, além do Pastor José, do Mobiliza, ainda aguardam julgamento. Na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais, Geraldo Mendes, do União Brasil, já teve o registro deferido. A Nina Singer, do PSD, e o Wilson Cabelo, do PT, estão aguardando a análise dos pedidos. Em Foz do Iguaçu, as 5 candidaturas já foram confirmadas pela Justiça Eleitoral. A de General Silva e Luna, do PL, Jurandir Latinha, do PSOL, Sames da Silva, do PSDB, o Sérgio Caymmi, do PMB e o Zé Elias, do União Brasil. Ainda esperam uma definição em Foz do Iguaçu os candidatos Ayrton José, do PSB, e também o Paulo McDonald, do PP. E a 4ª Câmara Civil do TJ Paraná acatou um recurso do Ministério Público contra Paulo McDonald, o político de Foz do Iguaçu, porém não está inelegível. O colegiado da Corte julgou no fim da semana passada um recurso que foi apresentado pelo Ministério Público envolvendo ele. Durante a sessão, os desembargadores da 4ª Câmara Civil acataram os embargos de declaração que foram protocolados pelo órgão ministerial e consideraram que houve um erro na decisão de primeira instância que condenou o ex-prefeito. O Ministério Público argumentou no recurso que, ao proferir a sentença, o juiz não considerou que teve dolo específico por parte do político, ou seja, que teve de fato
fato a intenção de cometer a irregularidade, infringindo o artigo 11 da Lei de Improbidade, o 11º, que trata da violação de princípios da administração pública. No processo em questão, o ex-prefeito foi acusado de improbidade administrativa por determinar a abertura de 17 editais de licitação no momento em que a prefeitura apresentava um déficit de mais de 30 milhões de reais. A defesa dele ressaltou que a condenação pelo artigo específico de violação do princípio da administração pública não prevê a inegibilidade do réu. Ou seja, Paulo McDonald, mesmo com a nova decisão do Tribunal de Justiça, não se enquadraria como inelegível. Os advogados dele ressaltaram que vão recorrer ainda nesta semana dessa decisão na 4ª Câmara do Tribunal de Justiça, e a equipe de campanha do político reforçou que o assunto discutido pelos desembargadores não gera inegibilidade. Diego Campos, que é o advogado que integra então esse comitê de campanha de Paulo McDonald, comentou a decisão do Tribunal de Justiça. Esse processo, ele é um processo que houve uma condenação, né? Tinha havido uma condenação primeiro pelo tribunal, mas que já essa condenação ela não preenche os requisitos para deixar o Paulo inelegível. Para que haja inelegibilidade do candidato, tem que haver enriquecimento ilícito, dano ao erário, e nesse caso não tinha nada disso. Então era uma condenação por violação a princípios da administração pública. Não afeta em nada a elegibilidade dele, ele está elegível, vai concorrer a prefeito de Fozes, não tem problema quanto ao registro, a expectativa é que seja deferido o registro. E com relação a essa decisão específica, né, que eu chamaria que é uma decisão fora da curva até do nosso TJ, vai haver o ingresso, né, com os recursos cabíveis. Caso o recurso que a defesa de Paulo McDonald apresentar para o Tribunal de Justiça não seja acolhido, a defesa ainda vai poder recorrer à Corte Superior, ou seja, para o Superior Tribunal de Justiça. Vamos lá, a gente tem dito aqui com certa frequência que a principal estrela de uma campanha eleitoral hoje é o advogado-chefe da campanha. E essa reportagem que trouxemos até aqui é a prova disso tudo. Das 6 maiores cidades do estado, 4 têm grandes problemas no registro das candidaturas. Tem ali Curitiba, o caso da Cristina Grêmio, que parece que agora andou, mas há uma discussão judicial sobre o nome dela. Em Londrina, o caso do Barbosa Neto, também uma discussão judicial importante sobre o nome dele. Foz do Iguaçu, trouxemos o detalhe aqui, Paulo McDonald também tem discussões judiciais sobre o seu nome. E Ponta Grossa, o Marcelo Rangel, que o Ministério Público pediu a impugnação e a juíza de primeiro grau, inclusive, concedeu esse pedido e impugnou em primeiro grau o Marcelo Rangel. Por que é importante agora que o judiciário resolva tudo isso rapidamente? Para que o eleitor não perca o voto. E neste caso é perder voto de fato. Eu não gosto daquela conversa de quem vê pesquisa e fala: não vou perder o voto que o fulano vai ganhar, não o que eu quero. Isso é besteira. Você tem que votar em quem você gosta, em quem você quer, em quem você acha que tem a sua ideologia. Agora, neste caso, quando a justiça eleitoral é lenta, quando ela tarda, ela falha, porque aí você acaba votando nesse ou naquele candidato que ali na frente vai ser cassado, vai ser impugnado, e aí sim você perdeu o seu voto. É importante que o judiciário eleitoral se aprimore. Claro que há discussão sobre o direito de defesa de cada um desses nomes, em qualquer eleição, mas é preciso resolver isso de forma rápida, o quanto antes, para que o eleitor fique tranquilo que o nome que ele vai digitar na urna é válido mesmo, que o judiciário fez o seu trabalho e que está tudo ok. Justamente porque numa campanha tão curta como essa que nós estamos vivendo, você ter as atenções divididas, né, para o campo do campo das propostas para o campo da legalidade das campanhas é muito ruim para o eleitor, porque a possibilidade de questionar os candidatos, saber qual de fato o que de fato eles planejam para a saúde, para a educação, para a segurança, enfim, para todas as áreas do município, elas acabam ficando ali eclipsadas justamente por essa dúvida. Mas será que o fulano vai? Será que o fulano não vai? Então é importante que a justiça corrija isso. Mark, e talvez tenha passado da hora de talvez a gente aperfeiçoar a legislação eleitoral para que esses pedidos fossem analisados antes, talvez os registros das candidaturas depois da aprovação em convenção, mas talvez uma avaliação prévia, para que esses candidatos não fiquem pendurados e principalmente o eleitor não fique nessa situação de dúvida. Porque é isso, muitas candidaturas adversárias judicializam, e por isso cada vez mais o judiciário é a estrela da campanha,
e a gente acaba tendo essas distorções. A gente precisa aprender com os erros do passado. A gente sofreu isso na eleição de 2022, sofreu com a eleição de 2020. A gente pode aprender, quem sabe, para a eleição de 2026 não ter essa novela repetida novamente.